para você, eu sou Larissa. Estou aqui no nosso gabinete, né, no quadro Fala Linduca, para a gente conversar esse mês sobre a Chimamanda Ngozi, que é uma autora nigeriana importante para os movimentos feministas, importante para a gente discutir o que é a expressão feminina, né, e o que são as autoras fora do circuito ocidental, europeu, estadunidense. Então a Chimamanda traz uma contribuição muito interessante e nós estamos aqui falando de 2 livros específicos dela nesse mês, que é o Sejamos Todos Feministas e O Perigo de uma História Única. Então nos 2 livros ela vai discutir uma questão que é como a gente corre o risco de sofrer um apagamento quando a história não oficial, quando a história do não poder deixa de ser contada. Então isso serve tanto para negros quanto para mulheres. Vou pedir desculpa, viu, gente? A minha voz, não sei o que é, não. Acho que é uma crise alérgica, sei lá o que. Nós estamos vivendo um frio em pleno janeiro, que é bastante inusitado. Então a voz está meio assim, mas espero que dê para ouvir direitinho. Então, nos 2 livros a gente está discutindo a história e a expressão de quem não ocupa o poder principal. Então, em algum momento, né, do livro O Perigo de uma História Única, ela vai dizer de como a colonização nos países africanos, nos países do continente africano, como essa colonização foi trabalhando, e toda colonização é assim, para apagar a história e instaurar um estereótipo. O que seriam os negros e por que eles precisariam ser colonizados e como a colonização era salvadora. Se a gente for pensar ainda hoje, né, o cinema e às vezes a literatura produzida por brancos, mantém esse estereótipo do branco salvador. O branco que está entrando num lugar atrasado e salvando aquelas pessoas e levando a cultura avançada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o modo como esse imaginário coletivo sobre uma raça, sobre um povo, sobre uma cultura vai sendo construído de modo até que ela vai dizer muitas vezes se confunde a África, que é um continente, com um país. Outro dia, uma reportagem de jornal, agora não vou me lembrar qual, mas eu li lá sobre o cinema estadunidense e de outros países como a África. Estava citado assim no texto. Então a África não é um país, é um continente, com diferenças enormes, como a gente vai pensar. Quer dizer, olha, o Brasil, que é um país, já tem diferenças enormes, imagina um continente inteiro, colonizado por vias diferentes, né? Você tem o norte da África com uma influência árabe, como por exemplo o Egito, Marrocos. Você tem a África subsaariana, que é completamente diferente. Você tem o sul da África. Então, muito cuidado com isso quando a gente se refere aos africanos como se eles fossem um monolito, um bloco. Isso faz parte do que a Chimamanda aponta como resquício da colonização. Ela mesma foi se entender como africana, como parte do continente já adulta. Até então ela se entendia como nigeriana e a Nigéria colonizada pelos ingleses. Então tinha uma ligação aí. Depois é que ela vai entender que ela faz parte de uma história maior, que é a história dedicada ao continente. Então, acho que essa é uma mensagem interessante e que serve também para a gente pensar sobre as mulheres, como muitas vezes a história feminina vai sendo apagada, como se ela não tivesse existido, como se a mulher fosse sempre aquela que ocupou o território doméstico, maternal, porque é assim que a natureza fez, né? Então, nós estamos fazendo essas aproximações dos 2 livros aí e a gente vai seguindo a discussão sobre a Chimamanda, portanto, fique conosco que a gente vai falar mais. Obrigada, um beijo, curte, compartilha, né? O que você tiver a fim de fazer. Obrigada. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.